Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. E hoje nós estaremos falando um pouquinho aqui sobre sexo antes do casamento. E nossa convidada especial é a Gabi. Gabi, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar contando um pouquinho a sua história aí para nós. Eu que agradeço o convite, um prazer. Fala um pouquinho mais. A gente gosta de ouvir coisas boas. Obrigado pelo convite. Que legal estar participando aqui. Não, com certeza estou super feliz de estar aqui. Pode chamar quantas vezes você quiser. Admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa e que esse podcast alcance cada vez mais vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, é um assunto muito polêmico, né? Em relação aí à era que a gente vive. A juventude, adolescente, né? Porque sexo hoje é algo muito comum. E a gente sabe que para os princípios de Deus não é, né? A relação sexual em si, hoje, ela se tornou muito banalizada, né? Ela já não é mais, assim, vista como a consagração, a consumação do casamento. Ela, na verdade, ela já se tornou a primeira parte, né? Muita gente hoje já trata a relação sexual como a primeira parte e a partir dali começa a construir um vínculo. Então é uma inversão, na verdade, né? Mas vamos falar de você, que eu sou fofoqueiro, eu gosto de saber da vida das fofoqueiro pessoas. Fofoqueiro gospel, né? Fofoqueiro gospel. A fofoca boa essa, né? Muito bom. Gabi, você nasceu em Campo Mourão? Nasci em Campo Mourão, 1º de abril de 1995. Nome dos pais? Marcos e Silvia. Legal. Estão vivos? Os dois vivos, graças a Deus. Que legal. Nasceu num lar evangélico? Não, quando eu nasci, meus pais ainda eram da Igreja Católica. E quando eles foram para a igreja, em 99, eu tinha 3 anos e meio, quase 4 anos. Então eu lembro muito pouco assim da Igreja Católica. Eu considero que eu fui criada em berço evangélico mesmo. Porque... Sim, eu era bem pequena. Bem pequenininha. É. E como que foi essa jornada para você? Então, eu, por ter crescido dentro da igreja, né, sempre tive ali os princípios e os valores bíblicos muito, né, fixados na minha mente. E naquela época, assim, era tudo dito às claras, né? Então, tal coisa é pecado, tal coisa é errado. E para mim sempre foi muito tranquilo lidar com a questão, principalmente da parte sexual, né? Mas aí chega a adolescência, né? Você começa a ter outros ciclos hormonais, como qualquer pessoa normal. Deixa né? eu te perguntar uma coisa. Em relação a... Quando você era criança, quando seus pais, né, se converteram ali, na verdade, foram para a igreja evangélica. Eles iam muito na igreja? Muito. Muito. A gente era bem assíduo, assim, frequentava sempre. O que seria esse muito? Tinha o culto de quinta-feira, tinha escola bíblica dominical, o culto do domingo à noite. Sempre que minha mãe podia, ela ia na tarde da bênção, nas quartas-feiras eu ia junto com ela. Então, assim, eu ajudava as professoras na salinha com as crianças, ajudei sua mãe, foi minha professora na igreja, fui auxiliar dela. Então, assim, realmente a gente tinha uma frequência bem alta na igreja mesmo. Eu participava dos acampamentos das crianças, meus pais ajudavam nos encontros com Deus. Então, eu sempre estava ali no meio dos irmãos, né? Era uma convivência bem intensa mesmo. E você acha que isso foi importante? Com certeza, porque, de certa forma, eu criei aquele mundo como o mundo que eu pertencia, né? Apesar de ser uma criança, ir para a escola, eu fazia balé quando pequena, fiz ginástica rítmica, mas aquele universo ali da igreja, ele era o meu mundo, assim, eu me sentia muito bem ali. Então, para mim, foi muito tranquilo. Que legal, a importância, né? De estar dentro da igreja aprendendo, né? Com certeza. E aí chegou a adolescência? E aí chegou a adolescência, e aí as amiguinhas, porque que eu me lembre, assim, até os meus 15, 16 anos, eu era a única cristã da sala de aula, a única evangélica, principalmente, né? Porque nós temos os cristãos católicos. E eu era a única evangélica. Então, por exemplo, eu não dançava quadrilha na escola, eu não participava de festa de Halloween, todas essas coisas que nós aprendemos dentro da igreja que não agradam o coração de Deus. E como que você não participava? Você não tinha vontade? Eu tinha vontade, mas eu fui ensinada que aquilo era errado, né? Então, os professores passavam trabalhos por escritos, né, para eu fazer,
para agregar a minha nota, e eu não participava, mas eu tinha vontade, né? Você nunca chegou pro seu pai, pra sua mãe e falou assim, eu quero dançar? Falei várias vezes, e daí eles me explicavam, não, filho, ó, né, esse tipo de dança, esse tipo de música, ou principalmente no caso do Halloween, né, é uma comemoração que não agrada o coração de Deus, porque não é um evento de santidade, não tem nada consagrado ao Senhor ali. E aí eu aceitava, tudo bem. Então, aí eu fazia trabalho e não Chegou participava. a chorar alguma vez? Que eu me lembre, assim, de ficar triste, mas não de chorar ou, né, fazer birra, alguma coisa assim, não. Eu entendia com facilidade. Algum amiguinho tirava sarro, alguma coisa? Isso muito, isso sempre. Eu era a crentinha, a chata, e outros bullying também que eu sofri na época da escola, né? Conta pra gente. Porque assim, eu sempre fui muito grandona, desproporcionalmente aos outros colegas, né? E um determinado tempo eu era um pouco mais gordinha, então eu era a gordinha, a crentinha, eu sempre tive a boca muito grande, tinha alguns colegas, na época ali de sexta, sétima série, eles falavam que eu tinha boca de mula. Então, assim, para uma criança, é o tipo de, né, frasezinha que vai pegando. E eu tinha o cabelo bem cacheadão. Então, eles tiravam sarro do meu cabelo, que eu tinha cabelo de bombril. E aí, eu fui criando dentro de mim, assim, uma autodefesa para isso, que foi o humor, a tirada de sarro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu mesma tirava sarro de mim. Eu já me antecipava. Olha. E aí as brincadeiras deles foram perdendo a graça, até que eles pararam. Então, por exemplo, chegava a época de festa julina no colégio, e eu falava assim, não, eu sou de Deus, vocês sabem que eu não danço coisa que não é de Deus. Então eu já brincava, eu tentava levar isso na esportiva, né? Até que chegou uma hora que parou. Então, Mas quando você estava sozinha? Você eu sofria ficava, com isso? sim, eu ficava triste, porque eu pensava assim, gente, mas por quê? Eu pensava nas duas, né, as duas pontas. Por que eu não posso e por que eles tiram sarro? Era uma pergunta que ficava assim na minha mente, né? Mas eu aprendi a lidar com tranquilidade com isso, e aí conforme eu fui ficando maior, foi ficando bem mais fácil também, né? E você levava isso para os seus pais? Falava. Minha mãe já chegou a ir na escola algumas vezes por conta de algumas, né, brincadeiras de péssimo gosto, que me machucavam bastante. Ela já chegou a precisar ir na escola. E o que a tua mãe e teu pai falavam para você? Eles sempre me ensinaram assim que, independente do que as pessoas falassem para mim ou sobre mim, Deus me amava do jeito que eu era, e que foi Ele quem me fez assim, né? Então eu também comecei a ter isso trabalhado dentro de mim, e essa também é a importância dos pais frisarem para as crianças sobre o amor de Deus, né? Porque hoje a gente também tem muito essa questão de bullying, de tirar sarro das crianças que são, né, diferentes, ou até mesmo crianças que têm necessidades especiais, os coleguinhas tiram sarro, não sabem lidar com isso. Mas eu sempre digo assim, criança é um HD em branco, né? E quem alimenta esse HD são os adultos, as pessoas que fazem parte do mundo daquela criança. Então, por isso que é muito importante a gente procurar ser exemplo para as crianças. Eu não tenho filhos, mas eu atuo no Ministério Infantil da igreja. Então, eu também vejo que eu preciso ser um exemplo para as crianças, né? Porque eles reproduzem aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem. Então, se o filho vê o pai tirando sarro dos outros em casa, ele vai chegar na escola e vai tirar sarro do coleguinha, porque o meu pai faz assim também. Então, eu vejo uma importância muito grande nisso. Que legal. E aí chegou na adolescência, Aí chegou na adolescência e, assim, coincidentemente, quando eu entrei na adolescência, eu troquei de colégio. Eu fui para um colégio muito maior, né? Fui fazer o ensino médio ali no Marechal Rondon, um colégio 6 vezes maior do que o colégio que eu estudava antes, com muitas pessoas diferentes, tive que construir novas amizades. Nunca tive dificuldade em fazer amizades, para mim sempre foi muito tranquilo. Mas aí começou assim, as meninas, né, muito precocemente, todo mundo já tinha o seu namoradinho, já tinha, né, o seu ficante ali. E eu sempre soube que aquilo era errado. Para mim, não, isso é errado, ficar é errado, namorar é errado, porque a palavra de Deus ensina que a gente tem que se guardar e tal.
E as minhas amigas, nossa, larga a mão de ser ridícula, larga a mão de ser carente, é só um beijo, não vai acontecer nada. E eu, não, gente, eu não vou ficar com ninguém. E aí eu comecei a E você era firme? Então, e aí eu comecei a ter muito mais firmeza, né, na minha opinião ali, na minha defesa, né? E aí que eu entro também na questão da importância do ambiente da igreja, o ambiente congregacional. Porque como eu tinha muitas amizades na igreja, eu sempre estava nos eventos da igreja, e até na época que meus pais foram para a igreja em 99, o pastor Edmar e a Neuza eram o líder dos jovens. Então eu olhava aqueles jovens e eu falava assim, nossa, que legal, eu quero ser igual eles. Então eu era do Ministério de Dança, eu ajudava na salinha com as crianças. Então tinha toda uma construção em volta de mim. Assim, você era bem envolvida. Eu era muito envolvida na igreja e foi muito tranquilo para mim por isso também. Então eu consegui manter, né, essa opinião, essa decisão até quando eu encontrei o meu prometido. Nossa, Gabi, mas é muito difícil, né? Porque mesmo que você tenha as amizades na igreja, você esteja ali aprendendo o que é o correto, mas você tem as amizades que não são da igreja também, né? Sim, e eu tinha muitos amigos fora da igreja, né? Na minha sala de aula, eu tinha colegas que já, né, isso quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha vários colegas que já eram homossexuais, né, tanto meninos quanto meninas, os outros colegas também da sala. Então, assim, eu tinha os dois ambientes de convivência, né, e até no ambiente familiar mesmo, né, eu tenho bem mais convivência com a família por parte da minha mãe, e eu e os meus pais, nós somos os únicos evangélicos de toda a família. Minha mãe tem 9 irmãos e os meus primos todos, e nós somos os únicos evangélicos. Então, assim, às vezes eu me sentia um peixe fora d'água, mas ao mesmo tempo eu sabia que a quem eu pertencia de verdade era muito maior do que tudo aquilo, né? Então, o jovem que tem essa clareza muito bem definida dentro de si, acaba que se tornando um pouco mais fácil. Não é fácil, né? Mas você consegue lidar com aquilo de uma forma melhor, né? Literalmente cristão do mundo real, porque seria muito bom, muito prático a gente ser cristão dentro de uma bolha, né? Que a gente está super confortável ali, que todas as pessoas pensam como nós, agem como nós, mas a vida real não é assim, né? A gente tem contato com todo tipo de gente, com todo tipo de credo. Então, se você tiver essa clareza bem definida, fica mais fácil. Quantos namorados você teve antes do seu marido? Nenhum. Meu marido foi o primeiro que eu beijei. Ele foi o primeiro que você beijou? Foi. Eu dei meu primeiro beijo com 23 anos. E o que você tinha na cabeça ali? Você colocou na tua cabeça que você ia, o homem que você beijasse, você ia casar? Eu não sei se você lembra daquele movimento. Eu faz tempo que eu não vejo publicações deles nem nada. Você lembra daquele movimento que tinha na internet do Eu Escolhi Esperar? Você já ouviu falar desse movimento? Eu tenho um pastor, né, que coordena esse movimento, e eu acompanhava muito eles, né, nas redes sociais. Eles postavam muitos vídeos, muitos devocionais para os jovens, né, sobre essa questão da decisão de escolher esperar em Deus, que não é uma escolha fácil, mas que o Senhor honra, né, a quem toma essa decisão. E aí a gente, né, tem que abrir um parênteses aqui, que não quer dizer que a pessoa que não se casou virgem ou que não escolheu esperar, que o Senhor não vai honrar o casamento dessa pessoa, né? Mas que quando a gente toma essa decisão, junto com ela vem uma honra da parte de Deus para dentro desse casamento, né? Então, eu tomei essa decisão, eu fiz, né, esse compromisso comigo e com Deus, porque é um compromisso com a gente mesmo também, eu quis me guardar, né? E só que mais difícil do que a adolescência foi quando eu fui para a faculdade, porque aí é outro universo, assim, é outro mundo, outro tipo de realidade, pessoas assim muito para frente mesmo, né, na vida. E aí foi onde eu mais vi a importância de ter essa clareza, tanto dessa promessa do Senhor para minha vida, de que Ele colocaria o meu marido na minha vida, quanto a promessa de que eu me guardando, eu estaria aliançada com Deus. Mas né? na faculdade você não teve vontade? Muita, nossa, e tinha meninos lindos, né, que eu conheci na faculdade, que estudavam perto, né, da minha sala. Eu costumo brincar assim que eu podia ter namorado com algum dos meninos da agronomia, porque eu fiz faculdade de farmácia
E o nosso bloco era do lado do bloco da agronomia, né? Então, os agroboys desfilando ali toda hora na frente da nossa sala. Até mesmo no ensino médio, conheci meninos muito lindos. E aí também é uma questão que, para mim, eu não sei se por isso foi mais fácil ou não, mas como eu sempre tive muita facilidade em ser amiga das pessoas, eu conseguia encarar os meninos muito como meus amigos. Então, assim, talvez foi um mecanismo que eu criei também, de já fazer amizade para acabar não gostando do menino, né? Claro que tinha um ou outro que você olhava assim, nossa, que menino lindo, imagina se eu namorasse com ele, que legal. Gente, mas o que você fazia, assim? Você pensava e simplesmente não e aí, ia, não agia? Eu falo assim que a gente tem a voz do mundo e a voz de Deus, né? A voz do Espírito Santo falando com a gente. Ao mesmo tempo já vinha aquela voz assim, fica firme na sua promessa, no seu compromisso. Não desiste, porque vai valer a pena, né? Então, e aí eu focava muito em outras coisas. Eu sempre fui muito assim, obstinada por estudar, sempre fui muito estudiosa. E comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, eu também era muito atarefada, muito ocupada. E eu até falava assim, ai, gente, eu nem tenho tempo para namorar, porque eu estudo tanto, eu trabalho tanto, eu não tenho nem tempo. Olha. E eu via as minhas amigas se frustrando muito com esses namoros de adolescência. Os namorados brigavam, elas brigavam, daí elas estavam sempre chorando, sempre bravas, sempre com ciúme, porque ele tinha deixado ela e ficado com a outra. E eu, ai, gente, eu não quero isso pra mim, não, que preguiça disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que você passou na sua infância, você acha que de repente isso criou uma barreira para que você também namorasse? Eu acredito que sim, que influenciou um pouco, assim. E eu e minha família, nós passamos algumas dificuldades enquanto eu ainda era criança, e eu falo assim que eu me tornei adulta muito rápido. Eu precisei amadurecer muito rápido. Então eu sempre tive uma cabeça muito à frente do meu tempo, assim, tanto que eu sempre tive facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas que eu, porque eu conseguia me conectar melhor. Então eu também acho que isso facilitou para mim, porque eu já tinha uma cabeça lá na frente. Não, o Senhor vai preparar alguém para mim. E eu também comecei, né, tanto acompanhando esse pessoal do Eu Escolhi Esperar, quanto nas ministrações que os nossos pastores pregavam, que eu tenho que ser a pessoa que alguém procura. Então, se eu queria um marido que fosse de Deus, um homem valoroso, abençoado, parceiro, eu tinha que ser essa pessoa para alguém. Então, aí eu comecei a moldar o meu caráter em cima disso. Você nunca assim. teve vontade de assistir um filme de pornografia? Não. Eu tinha vamos dizer assim, esse alerta vermelho dentro da minha cabeça, assim, tipo, pecado, tá errado, não vá por esse caminho, você vai se arrepender, né? Às vezes, para você ter uma noção, filmes românticos, quando já tinha uma cena, assim, um pouco mais puxada, se meus pais estavam no mesmo ambiente que eu assistindo, eu já ficava morrendo de vergonha, já baixava a cabeça, já até retirava o olhar. Isso assim. Na faculdade também? Na faculdade já nem tanto, mas na adolescência tinha bastante isso, porque eu tinha vergonha. Eu falava assim, não, melhor eu nem ver, nem beijo, nem cena de beijo. Novela, às vezes, quando eu assistia novela que tinha cenas assim mais pesadas, eu também já nem olhava. Mas é igual você falou, a gente não deixa de ter vontade, né? Porque apesar de ser cristã, apesar de ser evangélica, eu não deixei de ser uma pessoa. Sim. Eu não deixei de ter desejos, eu não deixei de ter os meus hormônios aflorando na adolescência, eu não deixei de ter a puberdade. Então, assim, eu fui lidando, né? E sempre pedindo sabedoria ao Senhor. Eu sempre aprendi isso, né? Essa sabedoria, né? Tá na Bíblia, aquele que pedir sabedoria será dado. Então, eu sempre pedi muita sabedoria de Deus. Não é fácil, não é um caminho fácil, mas eu digo que vale a pena. Para mim, vale a pena. Você nunca viu um menino assim que você se interessou, você foi no seu quarto, se ajoelhou e falou assim, senhor, por favor, é esse. Olha, vou te falar, eu não, mas já aconteceu da minha mãe. Tinha um determinado rapaz e a minha mãe encasquetou, assim, que ele era a resposta de Deus para minha vida. E ela, não, filha, vamos orar e tal. Mãe, né? Mas eu sentia no meu coração que não era ele. Eu falava, não, mãe, não é ele. Não tô sentindo. Eu falo assim que eu sempre fui muito de sentir as coisas. E eu sinto mesmo, né?
Então, e eu sempre pedia para Deus ministrar paz no meu coração. Essa também foi uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, e eu trouxe isso para todas as decisões importantes que eu já tive que tomar na minha vida. Que quando Deus está no negócio, a gente sente paz, a gente consegue ficar tranquilo. Então, se eu não tinha tranquilidade naquilo, se eu não me sentia confortável naquela situação, Deus não estava no negócio. E essa foi uma clareza que eu desenvolvi bem cedo também. Ô, Gabi, mas é interessante também essa questão de você realmente ter se afastado, né? Porque mesmo que você tenha, de repente, um namorado, vai chegar num momento que a coisa pode esquentar. Sim. E aí, nesse momento que pode cair ali em Por isso pecado, que eu casei rápido, né? inclusive. Por isso, até a Renata Dubai, né, brincou quando ela conheceu o meu marido. Ela falou assim: vocês já sabem que namoro de crente é rápido, né? E realmente porque quando você tem a convicção também de que aquela pessoa é a pessoa que vai dividir a vida com você, e as duas pessoas alinham os propósitos junto com os propósitos de Deus, e você decide que é com aquela pessoa que você quer estar, não tem por que, vamos dizer assim, enrolar tanto, né? Então, nós namoramos apenas alguns meses e já logo nos casamos. Como vocês conheceram? Ai, eu tenho que contar mesmo? Uhum. Eu adicionei ele no Facebook achando que era outro. Ai, Joel, não olha. Sério? Juro. Ó, agora eu fiquei vermelha, né? Foi, porque assim, igual eu comentei, né? Na sala que eu estudava na faculdade, de frente tinha algumas salas que era do curso de agronomia. E a gente sempre tinha um grupo de colegas em comum que ficava ali perambulando no corredor na hora do intervalo. E um dia eu cheguei da faculdade, 11 e pouco, em casa, fui mexer no Facebook na época, e daí tinha aquela aba lá da sugestão de amigos, né, para você adicionar no Facebook. E eu olhei a foto do perfil e parecia muito com um dos meninos que estava lá naquele grupinho de amigos que a gente tinha. Então eu falei assim: é aquele menino lá. E cliquei para adicionar. E esqueci, nunca mais. Um bom tempo depois, eu acho que foi um mês depois, alguma coisa assim, uns 40 dias, do nada, 4 de julho de 2017, 11h30 da noite, no Messenger ainda do Facebook, sobe lá assim: oi. Daí eu, gente, quem que é esse mandando oi 11h30 da noite aqui do nada? Aí eu olhei a foto do perfil, nossa, fui eu que adicionei ele, meu Deus. Disfarça. Aí eu fui ser educada, né? Oi, tudo bem? Daí ele, tudo bem, e você? E aí esse oi, tudo bem, e você? Essa conversa terminou 4h30 da manhã. Nossa. Foi. Nós conversamos sobre tudo. Sobre economia, sobre política, sobre saúde pública, assim, assuntos muito aleatórios. Sobre livros, sobre filmes, sobre atividade física. Aí você se apaixonou? Não, porque ele achou que eu era fake, ele achou que eu era perfil inventado, assim, alguma coisa assim, sabe? E daí ele escreveu assim: você não é de verdade. Eu falei assim: lógico que eu sou de verdade. Daí ele falou: não, você é muito madura pra sua idade, porque eu tinha 23, né? Eu tinha 22. E ele tinha quanto? Ele é 9 anos mais velho que eu. Ele tinha 31. E aí ele falou assim: não é possível, você não é de verdade. Eu falei: claro que eu sou. Aí ele falou assim: então vamos sair pra gente se conhecer? E a louca, né, gente? Eu não sei. Eu falei assim: vamos. Gente, Mas em que? Ele já era cristão? aceitei? Não. Assim, ele foi criado em lar adventista, mas quando eu o conheci, ele estava afastado da igreja. Mas como assim? Você esperou tanto que Deus colocasse alguém na tua vida e o primeiro que você vai sair para conhecer não é? Você tá vendo? As coisas de Deus, as coisas loucas do mundo confundem as sábias. Como tá na palavra, né? Eu sempre achei que eu ia casar assim, nossa, com um filho de pastor. Eu falei: nossa, o meu prometido vai vir do trono num cavalo branco, com vestes brancas, né? Alto, loiro, os olhos azul. E eu pedia, né? Eu falava: Senhor, me manda assim, me manda assim. Eu falava: um homem forte para me proteger e tal. Eu só esqueci de pedir um pouco a questão da altura, porque ele é praticamente do meu tamanho, né? Mas tudo bem. E foi assim. Aí isso foi numa terça. Daí ele falou: vamos sair então? Aí eu falei: vamos, beleza. Amanheceu o dia. Eu fui tomar café da manhã e falei com a minha mãe. Falei: nossa, conversei com um menino ontem no Facebook, assim, e ele me chamou para ir no cinema. Aí minha mãe: daí eu falei assim: aí eu vou. Falei: como assim você vai? Eu falei: eu vou. Daí ela falou: você falou pro seu pai? Daí eu falei pro meu pai. Daí meu pai: tá bom. O meu pai fala: esse tá bom. Eu falei: Deus tá muito no negócio.
Porque você imagina, pai de menina e pai de filha única. Então você imagina bem como que... E firme, não. Firme. Meu pai sempre foi a rédea aqui, ó. E aí na quinta-feira fui pro culto. Terminou o culto, meu pai foi me levar no cinema para encontrar ele. A gente foi no cinema, foi nosso primeiro encontro, muito romântico. A gente foi assistir Homem-Aranha. Você orou no culto? Eu orei no culto, porque eu tava com medo. Eu nunca tinha saído com nenhum menino. O que você pediu para Deus? Eu falei para Deus que se fosse para ser uma pessoa que fosse me fazer bem, que eu me sentiria bem com essa pessoa, que ele me respeitaria, que ele me compreenderia. E aí foi. Aí nós fomos ao cinema, assistimos o filme, eu fiquei muito nervosa. Ele ficava tentando pegar na minha mão e eu não deixava, porque eu já tava naquela coisa, não, tá errado isso aí. Eu fiquei o filme inteiro assim, focada no Homem-Aranha. Eu assisti o filme do Homem-Aranha. Aí acabou o filme, aí a gente entrou no carro e começamos a conversar. E minha mãe acordada me esperando, só mandando mensagem. Tá tudo bem? O que tá acontecendo? E eu, mãe, tá tudo bem? Cada 5 minutos, mãe, ele falou isso, mãe, tá tudo bem? E aí nós começamos, né, a nos conhecer melhor, fazer perguntas um da vida do outro. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele foi, eu falei, você tem filhos? Ele falou assim, não. Daí eu falei assim, então tá bom. Daí ele falou assim, e você tem algum filho? Eu falei assim, eu nunca nem beijei, então eu não tenho filho. Aí ele parou, ele me olhou assim, dele, o que você falou? Eu falei, eu nunca beijei. Dele, não, daí agora você já tá exagerando, né? Eu falei, não, é verdade, eu nunca beijei. E já com 22 anos, né? E não, com 22 anos, se você falar que não beijou hoje, você é condenado, né? Eu falo que eu tenho provas, né? Tem algumas amigas minhas, assim, tipo, da vida toda, que elas sabem, né? Elas sabem a minha realidade. E a Flávia é uma delas, inclusive. A Flávia, inclusive, fez faculdade comigo. E a Flávia já era casada, né? Então, as minhas amigas, assim, ou elas namoravam, ou elas já eram casadas, ou elas já eram até mães. E eu era a única que não tinha nem beijado ainda, né? Então, você imagina se eu não era um ET realmente, né? E aí nós conversamos bastante, né? Nos conhecemos melhor, ele me levou para casa, foi super gentil, e aí a gente continuou conversando. Não tentou te beijar? Não, porque aí eu expliquei para ele a questão da minha escolha, né? Eu falei assim, olha, eu tenho um propósito comigo mesma e com Deus, de que eu vou, né, me consagrar ao Senhor. Eu só vou ter relação sexual depois que eu me casar, né? Então, esse é o meu compromisso. E aí ele falou assim, então eu vou esperar com você. No primeiro dia? No primeiro dia. Ele falou assim, então eu vou esperar com você. Daí, na minha cabeça, conversinha de homem pra conquistar a certeza, né? Daí eu falei assim, que legal. Meio fria, assim, né? E aí cheguei em casa, daí fui dormir, minha mãe super já veio perguntar, né, o que tinha acontecido. Falei, mãe, pode ficar tranquila, não aconteceu nada, nós só conversamos. E eu sempre tive uma relação de confiança muito grande com os meus pais, né? Então eu também não tive problema nenhum com isso. E isso foi na quinta-feira. Aí, na outra semana, nós saímos de novo. E depois nós saímos de novo. No dia 9 de julho, foi o dia que nós demos o primeiro beijo. Na porta da minha casa, no portão da minha casa. Deu 20 dias? Não. Não, porque foi dia 4 que ele me mandou mensagem. Dia 4 de julho. Aí no dia 9, foi o dia que nós demos o primeiro beijo. Eu fiquei, assim, apavorada, fiquei muito nervosa mesmo. E como que foi esse beijo? Foi ridículo, Joel, foi ridículo. Eu me senti, sei lá, uma foca tentando beijar eu não sei, que foi muito engraçado. E eu queria rir, ao mesmo tempo eu estava nervosa. E foi dentro do carro, no portão da minha casa. Aí eu fiquei tipo, gente Aí ele veio vindo pro meu lado, assim, gente, ele vai me beijar. Eu, Senhor, socorro, né, meu pai, me ajuda. Eu não sabia muito o que fazer, para que lado que jogava a cabeça, que jeito que vai, que jeito que não vai. Sei lá, foi. Diz ele que pra ele foi bom, que foi especial. Pra mim só foi especial. Não foi bom, não. Foi muito... Pra mim, não. Pra mim foi muito estranho. Foi uma sensação muito engraçada, assim, né? E aí no dia 11, que inclusive é aniversário dele, foi o dia que ele me pediu em namoro e nós começamos a namorar. Então foi do dia 4 pro dia 11. E aí dia 11 de julho... Ele pediu pro seu pai também? Pediu, ele foi na minha casa, conversou com os meus pais. Aí, no dia 11 de julho, nós começamos a namorar.
ele me deu aliança, né? Ele comprou aliança para nós dois, ele levou na igreja, né? A pastora Neuza orou, consagrou as nossas alianças. E deixa eu perguntar, antes do namoro, você comentou alguma coisa com ele que ele teria que ir pra igreja? Não, eu convidei ele, né, para ir para a igreja comigo. E aí, durante o nosso namoro, ele frequentou a igreja, ele sempre ia comigo nos cultos. Como ele é de outra cidade, ele morava em Louisiana, então, às vezes, não dava para ele vir nos cultos de quinta-feira, mas nos cultos de domingo ele sempre estava comigo, né? E aí ele se batizou, né? Apesar dele ter vindo da igreja adventista, mas ele se batizou, reafirmando o compromisso dele com Deus, porque ele não estava nos caminhos do Senhor, né? Quando a gente se conheceu, ele estava no mundão, naquele estilo assim, olha só, né? A pessoa que se guardou, que esperou a vida toda, foi casar com um que era estilo assim, ele saía na quinta e chegava na segunda, era nesse estilo assim, sabe? E aí ele se batizou. E em maio do ano seguinte, que foi maio de 2018, aí nós casamos. Ficaram quase uns 10 meses. 8 meses. Deixa eu te perguntar, então ele não era virgem? Não. Tá. E vocês fizeram esse compromisso Sim. de só ter relação depois do casamento. Isso aí, a partir do dia que a gente começou a namorar, ele se guardou junto comigo. Mas em nenhum momento ele tentou dar um... Não, assim, porque... Eu falo que foram regras muito claras que a gente criou um para o outro, né? Eu falei assim, olha, esse é o meu compromisso, essa é a minha meta, né? De ter o relacionamento só depois do casamento. Então, a gente tinha esse namoro, assim, zeloso, vamos dizer assim, né? A gente evitava ficar muitas horas sozinhos, muitas horas, por exemplo, no escuro, porque o inimigo atenta. A gente não pode ser hipócrita de não falar que filme não. Embaixo da coberta? Não, a gente evitava. Sempre, por exemplo, quando a gente queria deitar junto, a gente colocava um colchão na sala e meus pais sempre estavam na sala. Então foi muito assim aquele namoro em casa. Foi muito assim, e foi bem tranquilo. E a gente saía, a gente ia jantar, a gente ia tomar sorvete, a gente ia assistir um filme, ele sempre foi muito respeitador. Então, eu honro muito a vida dele por isso, assim, ele cuidava muito de mim, ele prezava para eu me sentir íntegra sempre, assim, olha, sabe? Né, isso é bacana, né? Porque, querendo ou não, ele já conhecia. Sim, e foi muito isso, assim, que eu admirei nele, porque, foram 8 meses, tá, mas para alguém que tinha vida sexual ativa, ele já tinha sido noivo 2 vezes, então, assim, ele tinha toda uma bagagem de relacionamentos para trás ali, né, então eu imagino que para ele talvez tenha sido até mais difícil do que para mim. Eu acredito que sim. Então. Meu Deus. Sim. É forte, né? Porque hoje é normal. Sim, hoje é muito banalizada a relação sexual, né? E é triste, assim, porque até a gente faz parte da célula de casais, né? Que tem na igreja, o Ministério Cordão de Três Dobras. E nós, inclusive, né, sempre temos essa questão reforçada, que o laço sexual... ele é uma aliança carnal que a gente estabelece com a pessoa, né? É muito forte, né? A relação sexual é algo muito forte, porque é um compromisso de sangue, vamos dizer assim, que você cria com a pessoa ali, né? Então, eu sempre entendi assim, a partir do momento que eu me deito com qualquer um, né, sem critério, ou que eu saio beijando várias bocas, ficando com várias pessoas, eu estou dizendo para Deus que eu não valorizo eu mesma. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sim, eu preciso zelar desse templo em todas as esferas, né? Eu tenho que cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, da minha carne. E é uma decisão que vale a pena. Não é fácil, mas e eu imagino que para ele tenha sido até mais difícil do que para mim, apesar de ter sido um curto período de tempo. Sim. E como Deus honra, né? Porque aí ele foi para a igreja, sim, ele começou a conviver com você, se batizou. Sim. Aceitou o desafio com você. Uhum. E como que foi depois de casar? Então, daí no dia do casamento eu tava bem nervosa, fiquei bem aflita. E eu, né, sangue do Cordeiro, ilumina, Senhor, né, sei lá. Aí a gente chegou no hotel, eu falei, meu filho, apaga essa luz em nome de Jesus. Misericórdia, apaga essa luz. Fui no banheiro tirar o vestido. Mas assim, eu pedi para Deus estar ali com a gente naquele momento, né, para que ele abençoasse de fato aquela união que ia acontecer ali, né? E ele foi muito gentil comigo, ele me respeitou muito, ele foi muito carinhoso, foi tudo muito assim no meu tempo, no meu ritmo, né? Porque para ele aquilo ali era fácil, vamos dizer assim, né?
Não que não foi especial, né? Inclusive, ele sempre fala isso, que foi muito especial para ele, porque ele nunca tinha estado com uma garota virgem. Então, Deus honrou isso até para ele, assim, né? Sim. Olha, você se casou com uma moça que se guardou para você, né? Mas, graças a Deus, foi só rajada de glória e aleluia. Conseguiu fazer na primeira noite? Conseguimos, foi uma bênção. Foi uma bênção. Nossa, O que duro foi legal, chegar na igreja depois, assim, né? E aí todo mundo brincando, tirando sarro, e eu ficava morrendo de vergonha, né? Voltar pro trabalho, as amigas do trabalho, né? As amigas da faculdade, porque elas vinham perguntar, né? Ah, e tal, a Flávia mesmo, que é essa amiga que eu mencionei, né? Dela, nossa, Vi, ela foi minha madrinha de casamento. E aí, como é que foi e tal? E daí eu contei pra ela, e ela, nossa, que lindo, Deus te honrou mesmo. Falei, honrou, e Deus honra mesmo, né? Então, assim, na vida sentimental eu tenho muito orgulho desse meu testemunho, assim, porque eu não conheço muitas pessoas que tomaram essa decisão, né? Ou até tomaram, mas que não conseguiram sustentar por muito tempo, né? Sim. Infelizmente. Então, assim, eu não que assim, eu me acho por isso, eu me engrandeço por isso, mas assim, eu fico feliz. Mas você tem que se que achar foi, por isso. foi um verdade. compromisso que eu consegui honrar, assim, né? Então, isso... É porque se a gente for analisar, você lutou contra a tua carne. Isso, exatamente. E a luta contra a carne é a luta mais difícil que a gente tem, né? E é interessante assim, igual você conhece só o seu marido. Só o meu marido. Então, ele é o bom e ele é o ruim pra você. É. Não existe uma comparação. Sim, eu não tenho... Então, essa questão da comparação que você tocou agora é muito interessante, porque logo depois que nós nos casamos, eu acho assim que o inimigo tentou plantar isso na minha mente, porque eu comecei a me comparar com as ex dele. Eu ficava pensando assim, gente do céu, será que eu tô, né, fazendo bem para ele? Será que eu tô dando conta? Será que eu tô fazendo ele feliz? E aí eu percebi que o inimigo começou a colocar isso na minha cabeça, assim, né, de será que você é tão boa quanto alguma delas já tenha sido para ele, né? E aí eu falei, Senhor, tira isso do meu coração, porque foi o Senhor quem nos uniu, né? O Senhor quem nos apresentou, e o meu casamento é consagrado ao Senhor. Então, eu fui pedindo para Deus, assim, tirar esse sentimento de comparação do meu coração, que também é muito... Mas ele nunca comentou nada com você Jamais. sobre isso. E eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, tá tudo bem? Tá indo tudo certo para você? Porque você tem, né? Eu falava assim, você tem vários parâmetros de comparação, né? Tirando o sarro dele, assim, pelas namoradas que ele já teve. E dele falava assim, você não tem que se preocupar com isso, porque eu me uni a você em amor e com o nosso amor a Deus. E você me completa, você me transborda. Ele sempre falou isso, que eu transbordava dele. E ele sempre me chamou de joia rara. Ele fala que eu sou a joia rara que ele tem. E ele falou assim, essa não é uma preocupação que você precisa ter, né? Porque eu estou satisfeito, mas, acima de tudo, eu estou satisfeito em Deus por ter me dado você. Então, não é uma preocupação que você tem que ter. E aí, Deus foi tirando do meu coração e logo daí eu já também me achei a maravilhosa, né? A espetacular. Que legal. E Deus te honrou até nas palavras do seu marido, Sim. né? Porque senão você ficaria pensando aí por Sim. quanto tempo? E querendo ou não, né, às vezes uma atitude dele diferente, por uma situação que de repente ocorreu durante o dia, no serviço, aí você já acha que era com você, era alguma coisa que você fez. Sim. E até eu vejo assim que até a questão, por exemplo, do ciúme, Deus trabalhou muito no meu coração, né? Eu sempre tive medo de ser uma mulher muito ciumenta, né? E meu marido trabalha com pessoas, ele é professor. E ele é professor de educação física. Então, assim, o professor de educação física é aquela figura na escola que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer conversar, que as meninas querem, né, ser amigas do professor, os meninos também. E você vê que coisa maravilhosa que Deus fez, né? Os alunos do meu marido que ele tem hoje, eles me consideram assim como uma segunda mãe para eles, né? Então eu tô sempre junto com eles hoje, graças a Deus eu tenho essa possibilidade de tempo. E eles me chamam de professora também, alguns deles me chamam de mãe.
Então eu vejo que Deus me honrou até nisso, assim, é uma preocupação que eu não tenho, e até pela questão da confiança, porque a gente precisa confiar na pessoa que Deus deu pra gente, né? Então, eu e ele confiamos cegamente um no outro, é uma relação mútua de parceria e de confiança, então, e com certeza é muito mais fácil conduzir o casamento assim, porque a partir do momento que acaba a confiança e o respeito, o amor vai acabar automaticamente. E aí fica insustentável, né? Então... Gabi, você se formou? Me formei. Em qual área? Farmácia. 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 Você atuou na pandemia dentro do hospital? Atuei. Né? Praticamente a pandemia inteira. Sim. Uhum. E você resolveu mudar de emprego, de serviço. Isso. O que aconteceu? Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, ambiciosa. E eu falo ambiciosa com muita firmeza, porque a ambição é diferente de ganância. Né? As pessoas têm um certo preconceito com a palavra ambição. Ambição é saudável, inclusive, porque ela nos coloca num movimento de melhorar. Quando você tem ambição por algo, você precisa melhorar para você conseguir aquilo. Ganância já é diferente. Ganância é você ultrapassar o que for, da forma que for, para você conseguir ter um resultado. E uma coisa que eu sempre quis foi, assim, ser dona do meu tempo. Né? Eu sempre quis ter um trabalho em que eu pudesse fazer a minha agenda, em que eu tivesse liberdade de tempo, liberdade geográfica, para conquistar minha liberdade financeira. E ajudar as pessoas, orientar as pessoas, aconselhar as pessoas, sempre foi algo muito natural para mim, muito fácil. Eu sempre fiz isso de forma muito tranquila. E eu comecei a falar com Deus que eu queria isso para minha vida, né? E eu orava mesmo. Logo quando eu me formei, eu trabalhava num laboratório, né, de análises clínicas, e surgiu a oportunidade de eu assumir como coordenadora de um dos plantões noturnos de um hospital aqui da cidade. E eu fui. Foi muito desafiador, né? Porque você imagina também, recém-casada, e eu já fui trabalhar à noite. Então, eu ficava noite sim, noite não em casa. E eram plantões de 12 horas, então, assim, é bem exaustivo fisicamente, né? Eu não dormia. E eu sempre fui muito Caxias, assim. Então, o meu trabalho ele tinha que ser muito perfeito. Eu sempre fui muito perfeccionista, né? Sempre me cobrei demais. Então, eu sempre procurava entregar excelência em tudo que eu fazia. E aí veio a pandemia e eu percebi que foi assim um lugar em que Deus me usou muito e ao mesmo tempo em que ele me usou, ele me moldou, né? Foi muito difícil atravessar o período da pandemia dentro do hospital. Foi assim desafiador em todos os sentidos. Começou a ficar muito exaustivo fisicamente para todo mundo. Porque daí acontecia assim, dos funcionários do hospital começarem a pegar Covid e aí tinha que ficar afastado, então sobrecarregava a equipe que ficava e começou a ficar muito puxado. Aí surgiu a oportunidade de eu passar para o turno do dia e eu assumi como farmacêutica clínica do hospital todo. E aí, só que o foco era a pandemia, né? E foi aberta uma UTI Covid à parte, né, dentro do hospital. A gente tinha UTI geral, mas tinha UTI Covid. E, de repente, tinha 42 pessoas dentro daquela UTI Covid, assim, né? Eu nunca vi tanta gente morrendo na minha vida. Eu nunca vi, assim. Era um negócio que eu olhava o nome do paciente no prontuário de manhã, à tarde ele já não estava. Foi, assim, muito assustador. Mas eu vi que foi um tempo em que Deus me fortaleceu muito emocionalmente. Porque eu sempre tinha uma palavra de conforto para dar, nem que fosse para um funcionário, ou para alguém da minha equipe mesmo, ou para algum médico. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com os médicos do hospital. E eu comecei a desenvolver o meu trabalho ali na farmácia clínica. E só que chegou um tempo, que foi quando eu saí, né? Eu saí em setembro do ano passado. Isso afetou o teu casamento? Não, foi assim, quando surgiu a oportunidade, porque assim, nós éramos uma equipe grande de farmacêuticos, éramos em quase 10. Mas eu meio que abracei a causa Covid, entendeu? Então, eu cuidava do estoque de sedativos, do estoque dos antimicrobianos que eram usados na UTI Covid. Eu sempre tive muita facilidade com organizar processos. É uma coisa muito tranquila para mim isso, né? E aí eu criava tabela para tudo, esquema para tudo.
Aí eu, junto com os diretores clínicos e a médica pneumologista responsável, a gente criou um kit intubação. Então eu montei caixas que já tinham todos os materiais e medicamentos prontos para receber os pacientes que já vinham para ser intubados, para facilitar o trabalho. Então, assim, inclusive, eu sou muito grata. Nossa, eu sou extremamente grata por esse período que eu vivi dentro do hospital, porque eu me desenvolvi profissionalmente. Eu falo que eu desenvolvi 15 anos em 2, assim. Sim. Eu tive que crescer muito profissionalmente, né? Amadureci ainda mais. E eu falei assim, quando eu cheguei em casa, um dia eu falei assim pro Rogério, eu tô abraçando a causa Covid lá no hospital, né? Eu sinto que eu preciso fazer isso. E ele falou, vai que vai. Então, assim, eu trabalhava muito, né? Sempre eu trabalhava mais do que a carga horária que eu precisava fazer, mas não, assim, reclamando. Eu fazia muito com amor mesmo, né? E ali Deus me ministrou muitas coisas ao meu coração, Deus falou muito comigo. Ali eu consegui ver, assim, que realmente a gente não é nada, né? Que você pode ter o dinheiro que for, você pode ser quem você for. Se Deus não tiver um plano na sua vida, de nada vai adiantar, né? E aí eu vi muitas pessoas conhecidas e queridas partirem, então também foi bem difícil isso, né? E o Senhor me moldou e me usou ao mesmo tempo ali. Só que chegou uma época em que os meus valores, os meus princípios, as minhas metas, os meus objetivos já não estavam mais casando com os da instituição, né? E eu entrei num desgaste mental muito grande. Eu falo assim que não foi a pandemia que me fez sair do hospital, foi essa questão do desgaste mental. Eu percebi que a nossa saúde mental ela é inegociável, inegociável. A partir do momento que você perde a sua saúde mental, já não vale mais a pena, né? Inclusive hoje, com o trabalho que eu desenvolvo, eu sempre falo isso para os meus mentorados. A gente não pode esperar perder a nossa saúde mental para perceber que alguma mudança tem que ser feita. E eu estava muito assim, eu estava estafada demais, muito. E eu conversei bastante, né, com meu marido. Nós sentamos e conversamos. Na verdade, O que acontecia que você percebia esse desgaste? Era uma questão, é que eu não posso entrar muito no mérito da questão, assim, porque daí já envolve a gestão, né? Mas começou a não ir de encontro mais, né? Já não me fazia bem mais estar ali naquele ambiente. E em abril do ano passado, teve uma mudança na gestão, né, do meu setor, que era a farmácia, e, de certa forma, eu ajudei a coordenar esse setor por um tempo, junto com uma outra colega, que, inclusive, saiu também. Mas, assim, ali eu já senti aquela coisa assim, já está dando o seu tempo aqui também. Mas eu, muito, assim, executora que sou, não, eu aguento, eu dou conta, eu achava que eu nunca ia sair dali. Não, eu vou tocar esse barco aqui e ninguém me segura. E fui pra cima. E assumi aquela postura da mulher guerreira, que aguenta tudo, que encara tudo, que tem força para tudo. E eu fui criando uma capa, uma proteção em volta de mim, assim, que eu não precisava daquilo, porque eu estava me levando ao limite todos os dias, né? E eu fui postergando essa decisão, fui postergando. Mas aí, quando chegou setembro do ano passado, eu brinco que Deus falou assim, você não entendeu ainda? Então deixa eu te dar um sinal bem claro que você precisa sair, né? E aí foi onde eu comecei a ter crise de pânico. Eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando, eu trabalhava chorando, eu corria para o banheiro porque eu precisava chorar, e daí eu voltava para o meu setor. Eu já não dormia mais, eu engordei mais de 20 quilos. Então, foi assim, os sinais, eu falo que eles apareceram em outdoor com letras piscantes, assim, né? Porque não tinha como não entender. E eu conversei bastante com o meu marido e ele falou assim, não, pode sair, pode sair. E aí, quando eu saí, aí foi quando eu fui para o fundo do poço. Porque eu sempre trabalhei e eu sempre trabalhei muito.
E eu aprendi com o meu pai, então eu sempre fui muito Caxias para o trabalho. Eu era a primeira que chegava, a última que saía. Eu nunca chegava atrasada, eu nunca faltava. Para eu tirar férias, eu me sentia culpada por estar de férias, porque eu falava, meu Deus, os colegas estão sobrecarregados porque eu estou de férias. Olha o nível da minha autocobrança, era nesse nível. Então, quando eu saí... Teu pai é assim? Meu pai é assim. Meu pai sempre foi assim. Os chefes dele devem gostar, né? Os chefes dele devem adorar. Mas ele também foi uma pessoa que aprendeu que isso não é bom. Porque, inclusive, por conta desse comportamento, meu pai teve um AVC. Meu pai infartou, né? Então, ele hoje aprendeu essa questão também de prezar pela liberdade de tempo. Hoje, graças a Deus, ele tem um trabalho maravilhoso em que ele faz o horário dele, ele trabalha no estilo dele. Né? Ele é uma pessoa extremamente competente e ele consegue viver de uma forma mais leve e eu vejo o quanto isso faz bem para ele, né? E aí, quando eu saí, eu falo que foi o período que eu fiquei na caverna, igual a Elias ficou na caverna, eu falo que eu virei Elias e entrei na caverna. Eu fiquei 40 dias, assim, muito mal, chorando muito, me sentindo, assim, a pior das pessoas, porque, nossa, eu pedi demissão do meu trabalho. E é engraçado que é nesse tipo de momento que a gente conhece as pessoas. Porque eu consigo contar nos dedos e eu me lembro exatamente quem foram as pessoas que perguntaram se eu estava bem. Porque a maioria foi tipo assim, nossa, você pediu demissão do seu trabalho? Que absurdo, vai viver do quê? Nossa, você tem que se acostumar, porque todo emprego é assim, você sempre vai sofrer no trabalho. Porque todo trabalho, eu não aceitava aquilo, eu falava, gente, não é possível, né? Não é possível que é assim. E poucas foram as pessoas que, Gabi, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Então, assim, até um alerta, assim, para as pessoas, né? Não seja esse tipo de pessoa que aponta o dedo, né? E é aí que eu também vi o exercício do cristianismo, né? E eu me lembrei muito de Jesus, porque Jesus, ele nunca apontou o dedo para ninguém. Jesus sempre estendeu a mão, né? Ele corrigia, ele exortava e ele orientava, mas com amor. Ele sempre acolhia as pessoas, né? E eu falei assim, nossa, a importância da gente se sentir acolhido, né? Como é... E por essa questão da cobrança que eu tinha comigo mesma, eu comecei a me cobrar assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim então agora, né? Que eu pedi demissão e tal. E estudar pessoas, entender as pessoas, o comportamento que as pessoas têm, sempre foi algo muito assim importante para mim. Eu sempre ficava tentando entender, né? Nossa, como as pessoas são diferentes, né? Como elas se comportam diferentes, reagem de forma diferente. E aí eu comecei a estudar afinco, porque eu sempre me interessei pelo assunto, a questão do desenvolvimento humano. Né? Depois desses 40 dias que eu falo que foi um período muito intenso, eu falo que foi um intensivão que eu fiz, assim, de autoconhecimento. Eu mergulhei em mim mesma, né? Para eu me entender. E a partir daquilo ali foi onde eu tive uma virada de chave, assim, para minha nova vida profissional, né? E um dia, assistindo uma ministração, a pessoa que estava pregando falou assim, é no lugar da tua dor que Deus vai te usar. E a minha dor, ela era emocional, ela era mental. É na dor que a gente cresce. É na dor que a gente cresce. E eu falei assim, Senhor, eu coloco a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu intelecto à tua disposição. E o Senhor vai me usar da forma que o Senhor, né, bem entender. E sempre, né, seguindo os princípios de Salomão de pedir sabedoria, sempre pedi muita sabedoria para Deus, porque eu sempre fui uma pessoa que eu pesei a mão para tomar decisões importantes, assim, eu sempre tinha um pé atrás de, e se não der certo? Eu tinha muito essas crenças limitantes, muito mesmo. E se não der certo, o que os outros vão pensar de mim? Eu não mereço isso, isso não é para mim. Essas frases eu sempre falei elas e era um hábito, né? Eu não me julgava merecedora de viver uma vida melhor. Olha que situação, né? Deus, ele é dono do ouro e da prata e Deus tem propósito de felicidade para nossa vida. E eu não me achava merecedora de ser feliz. Né? Porque meus pais sofreram muito, porque na minha família tem história disso, tem história daquilo. Eu achava que eu tinha que reproduzir a história da minha família para honrar a história da minha família, né? E são pessoas diferentes, época diferente, oportunidades diferentes. Exatamente, conhecimentos diferentes, né?
E aí eu passei por esse grande período de autoconhecimento, me livrei de muitas cargas que eu entendi que eu não precisava carregar. E aí eu falei assim, não, agora eu vou para cima, eu vou estudar. E eu chegava a digitar currículos para mandar, mas Deus não deixava eu mandar. Eu não conseguia mandar. E não que, assim, eu tô, né, me achando nem nada, mas eu sabia que eu seria contratada onde eu mandasse currículo, porque eu tinha muita bagagem, né? E a pandemia me deu muita experiência profissional, né? Mas o Senhor não deixava eu mandar. E eu falava, Senhor, meu Deus, o povo vai começar a falar, né? Nossa, não tá trabalhando, olha ela lá desocupada e tal. E eu comecei a criar um pouco de não, conta. Né? Já deviam estar falando, ó. Com certeza, falando pelas costas, inclusive, né? Falar ou bem ou mal. Ou bem ou mal as pessoas falam, né? E aí eu comecei, né, a criar conteúdo no meu Instagram, né, para ajudar as pessoas. E aí eu fui estudar coaching, eu fui estudar PNL, eu sou pós-graduada em farmácia clínica, mas aí eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu estudei inteligência emocional, eu estudei análise comportamental, né? Sou analista comportamental. E eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano e eu falei assim, é aqui mesmo que Deus vai me usar. Me achei. Me encontrei na vida, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a criar conteúdo no Instagram, comecei a planejar algumas coisas, assim, um e-book, fui criando, né? E eu entendi a grandeza do mundo digital hoje, né? Hoje o digital, ele não é o futuro, ele é o presente. Ele é o presente, né? E aí eu comecei a estruturar algumas ideias, né? Compartilhei com algumas pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar. E eu fui em busca desse novo movimento, né? Então, hoje eu sou analista comportamental e mentora, né? Eu trabalho muito com o foco profissional, mas eu também trabalho muito a parte pessoal. Tenho mentorados individuais. Eu já fiz uma mentoria em grupo, finalizei a turma semana retrasada. E é onde realmente eu sinto Deus me usando, realmente, assim, né? E quando a gente entende a grandeza de Deus, que é revelada através da Bíblia, a gente entende que está tudo ali. A Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual de vida. Tem tudo, né? Tem tudo ali. E o desenvolvimento humano está muito presente na Bíblia. Quando você tem esse olhar mais refinado, mais trabalhado, você consegue entender que Jesus sempre ensinou sobre inteligência emocional. Tudo. Salomão sempre ensinou sobre princípios de riqueza. Tem tudo na Bíblia, tem tudo. Tem os temperamentos humanos, a gente encontra ali na Bíblia, né? Os 4 tipos de temperamento, os perfis. E hoje eu faço uma formação em analista corporal, né? Porque o nosso formato de corpo, ele explica como a nossa mente funciona. Eu olhando para você agora, eu consigo saber como a sua mente trabalha, né? Como que isso acontece? E aí tem muita gente que não entende isso e tem preconceito com esse tipo de atividade, né? Leva para o lado do misticismo, do ocultismo, mas é ciência, né? Porque essa questão da análise corporal, ela acontece através do processo de mielinização do sistema nervoso. Sim. Então, é totalmente científico, né? Até com a questão do coach. Tem muita gente que tem preconceito com coach hoje em dia, né? Mas eu falo assim que, às vezes, é uma pessoa que teve uma experiência ruim, né, com um coach que não soube abordar a pessoa da forma correta. Ou tem muita gente que fala assim, e o coach é aquele que fica lá postando frase motivacional, falando frasezinha bonita. E não é, o coach é muito mais profundo que isso, é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Tem pessoas assim que vivem em dores internas muito intensas porque não se permitem, né, ter esse autoconhecimento. E aí é nesse caminho que Deus tem me usado. E aí eu comecei essa formação como analista corporal e vou terminar ela em dezembro, já vou começar a agregar, né, esse trabalho também. Então é onde Deus me usa hoje, é no mundo do desenvolvimento pessoal. Eu tenho mentorados individuais que eu sempre falo assim para eles, você precisa firmar a sua identidade em Deus, quem você é em Deus. Sim. Porque Deus tem promessas lindas e maravilhosas para todos nós. Só que cada um vai ter uma jornada, cada um vai ter um processo, até porque cada um tem um ambiente de base, né, a família em que foi criado. Então, é nesse mundo profissional que eu estou hoje.
Que legal, que legal. Parabéns. Obrigada. Que mudança de vida, né? Muito radical, foi muito radical. Parabéns, parabéns. Gabi, deu o nosso tempo, né? Quero agradecer novamente aí por você ter disponibilizado o seu tempo para estar contando um pouquinho da sua história. Parabéns por ter sido resiliente, por ter sido forte, né? O que você comentou hoje é raro você conhecer um casal que, né, ou a esposa, ou a mulher, ou o homem estão casando virgem, realmente fizeram esse desafio. É um desafio, né? Sim. É um propósito com Deus, mas é um desafio, porque a gente tem que analisar que quem deu o sexo foi Deus. É Exatamente. algo prazeroso, é algo Sim. bom, é algo maravilhoso. Então, você lutar contra isso Sim. é muito difícil, né? Então, parabéns. Obrigada. Tá? Admiro demais, assim, né, as pessoas que conseguiram, né, e as que estão lutando para ficar assim. E que Deus possa continuar abençoando aí sua nova jornada. Amém. Que você possa crescer cada vez mais, Amém. evoluir cada vez mais e ajudar as pessoas conforme você falou, né? Amém. Que é o principal. Verdade. Beleza? Joel, obrigada pelo querida. convite, pela oportunidade. Deus abençoe vocês e que esse canal abençoado de propagação da palavra de Deus chegue para cada vez mais pessoas. Amém. Pessoal, abraço.